Existe uma verdade que ninguém tem coragem de falar em voz alta. Uma verdade que pode estar destruindo os sonhos financeiros e mantendo milhões de pessoas presas em um ciclo interminável de escassez. Bob Proctor passou décadas estudando a mente humana e descobriu algo perturbador. As pessoas mais próximas podem ser as maiores barreiras para a prosperidade. Não por maldade, mas por algo muito mais profundo e inconsciente que acontece dentro das dinâmicas familiares. Quantas vezes já foi dito que a família é tudo? Que o sangue é mais forte que qualquer coisa? Essas frases bonitas escondem uma realidade que poucos conseguem enxergar. A programação mental que vem da família pode ser o maior obstáculo entre alguém e a vida abundante que merece viver. E isso não é sobre culpar ninguém, mas sobre entender como funciona a transmissão de crenças limitantes através das gerações. Imagine uma criança crescendo em um ambiente onde todos os dias escuta frases como: dinheiro não nasce em árvore, rico só fica rico explorando os outros, pessoa boa não fica rica, dinheiro é a raiz de todos os males. Essas palavras não são apenas sons que desaparecem no ar. Elas se tornam tijolos que constroem uma prisão mental invisível. Uma fortaleza de limitações que aprisiona o potencial ilimitado que existe dentro de cada ser humano. Bob Proctor costumava dizer que as pessoas vivem por herança e não por escolha. Herdam crenças sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre o que é possível ou impossível alcançar na vida. E a família é o primeiro e mais poderoso transmissor dessa herança invisível. Cada jantar, cada conversa casual, cada comentário sobre as contas do mês vai programando a mente subconsciente com informações que se tornam a realidade experimentada anos depois. A mente subconsciente não julga. Ela não questiona se uma crença é verdadeira ou falsa, boa ou ruim. Ela simplesmente aceita o que é repetido com frequência e emoção. Quando uma criança escuta repetidamente que a família sempre foi pobre e sempre será, que pessoas como elas não nasceram para ter sucesso, que sonhar grande é perder tempo, essas ideias se instalam tão profundamente que se tornam parte da identidade. E identidade determina destino. Observe algo fascinante. Pessoas que ganham na loteria frequentemente perdem tudo em poucos anos. Por quê? Porque por fora receberam milhões, mas por dentro continuam com a programação de escassez. O termostato financeiro interno está configurado para um certo nível de riqueza. E quando a realidade externa ultrapassa esse nível, a mente subconsciente trabalha incansavelmente para retornar ao ponto de conforto conhecido, mesmo que esse conforto seja a pobreza. Agora vem a parte difícil de aceitar. Quando alguém da família começa a mudar, a crescer, a prosperar, algo estranho acontece. Em vez de celebração, muitas vezes surge resistência. Comentários sutis começam a aparecer. Está se achando melhor que todo mundo. Esqueceu de onde veio. Mudou e não é mais a mesma pessoa. Essa resistência não vem de maldade, mas de medo. Medo de perder a conexão. Medo de que o sucesso de um exponha o fracasso dos outros. Medo de mudança. A lei da atração funciona o tempo todo, sem exceção. Mas ela não responde ao que se deseja conscientemente. Ela responde à vibração predominante, às crenças mais profundas, ao que realmente se acredita ser verdade no nível subconsciente. Alguém pode afirmar 1000 vezes por dia que merece ser rico, mas se no fundo acredita que dinheiro corrompe, que rico é desonesto, que sucesso significa abandonar valores familiares, a lei da atração responderá à crença mais profunda, não ao desejo superficial. Bob Proctor ensinava que para mudar resultados, é preciso mudar paradigmas. Paradigmas são a programação mental, o conjunto de crenças e hábitos que operam no piloto automático. E os paradigmas mais fortes, aqueles que exercem maior controle sobre a vida, foram instalados na infância, principalmente pela família. Não adianta trabalhar mais horas, fazer mais cursos, buscar mais oportunidades se a programação interna continua dizendo que não se é merecedor, que não se é capaz, que prosperidade não é para pessoas assim. Existe uma diferença brutal entre apoio verdadeiro e sabotagem disfarçada de amor. Apoio verdadeiro encoraja crescimento,
celebra conquistas, inspira a alcançar mais. Sabotagem disfarçada de amor usa preocupação para manter alguém pequeno. Frases como: não se arrisque tanto, seja realista, pense nos perigos. Isso não é para gente como a gente. Tudo dito com cara de cuidado, mas funcionando como correntes invisíveis que prendem ao chão. A vibração da escassez é contagiosa. Passar tempo com pessoas que reclamam constantemente, que veem problemas em tudo, que acreditam que o mundo está contra elas, isso contamina a energia pessoal. A mente subconsciente absorve essas vibrações como uma esponja absorve água. Aos poucos, sem perceber, começa-se a ver o mundo através das mesmas lentes limitadas, a sentir as mesmas limitações, a atrair as mesmas circunstâncias de escassez. Muitas pessoas carregam culpa por querer mais do que os pais tiveram. Sentem que prosperar seria uma traição, como se o sucesso pessoal diminuísse ou julgasse os que vieram antes. Mas essa é uma das crenças mais destrutivas que alguém pode carregar. Honrar os pais não significa repetir suas limitações. Honrar verdadeiramente é pegar o que eles deram, aprender com suas lutas e ir além. É transformar sacrifícios em trampolins, não em correntes. Bob Proctor revolucionou vidas ao ensinar que ninguém é vítima das circunstâncias. Mas ele também deixou claro que aceitar isso requer coragem brutal. É mais fácil culpar a economia, o governo, a sorte, a família. Aceitar responsabilidade total significa olhar no espelho e reconhecer que os resultados atuais são reflexos diretos da programação mental atual. E que, mudando a programação, os resultados inevitavelmente mudarão também. A família pode oferecer amor incondicional e ainda assim programar para a pobreza inconsciente. Não é uma contradição. São pessoas que amam genuinamente, mas que transmitem suas próprias limitações porque não conhecem outra realidade. Um pássaro nascido em uma gaiola acha que voar é uma doença. Não é maldade da família querer manter dentro da gaiola. É simplesmente o único mundo que conhecem e onde se sentem seguros. Observe como as conversas familiares giram em torno de dinheiro. São conversas de abundância ou de escassez? São reclamações sobre o que falta ou gratidão pelo que existe? São sonhos sobre possibilidades ou medo sobre o futuro? Cada conversa é uma semente plantada no jardim da mente subconsciente. E o que for plantado repetidamente crescerá e dará frutos, sejam eles de abundância ou de miséria. A lei da atração não é mágica nem misticismo. É física quântica aplicada à consciência humana. Tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Pensamentos são energia, emoções são energia, crenças são energia. E energias semelhantes se atraem. Quem vibra em escassez, atrai mais escassez. Quem vibra em abundância, atrai mais abundância. Não porque o universo é seletivo, mas porque é a lei natural de ressonância em ação. Quando alguém decide mudar a programação financeira, a família muitas vezes age como sistema imunológico tentando expelir uma ameaça. Porque mudança individual ameaça o equilíbrio do sistema familiar. Se todos sempre foram pobres e alguém decide ser rico, isso cria desconforto. Comentários sarcásticos aparecem. Convites para eventos caros surgem justamente quando a pessoa está economizando. Histórias de pessoas que faliram são contadas repetidamente como avisos velados. Bob Proctor contava a história de quando decidiu mudar de vida. Estava falido, sem direção, vivendo de salário em salário. Quando começou a estudar sobre mente subconsciente e lei da atração, as pessoas ao redor acharam que ele tinha enlouquecido. Diziam que estava perdendo tempo com bobagens, que precisava ser realista, que deveria aceitar sua condição. Mas ele entendeu algo crucial. Aceitar não significava se conformar. Significava reconhecer onde estava, para então traçar um novo caminho. A maior pobreza não é ter conta bancária vazia. É ter mente vazia de possibilidades. É acreditar que as circunstâncias atuais são permanentes. É achar que mudar é impossível. Famílias podem passar gerações inteiras nessa pobreza mental, transmitindo de pai para filho a crença de que a vida é dura,
que é preciso sofrer para ter algo, que felicidade e dinheiro não andam juntos. E cada geração aceita essa herança maldita como se fosse a única verdade possível. Existe diferença entre ser pobre e ter mentalidade de pobreza. Uma pessoa pode ter pouco dinheiro temporariamente, mas ter mentalidade de abundância, saber que é capaz de criar riqueza, acreditar no próprio potencial. Outra pode ter dinheiro, mas viver com mentalidade de pobreza, sempre com medo de perder, sempre sentindo que não é suficiente, sempre em escassez mesmo na abundância. A mentalidade determina a realidade, não o contrário. Quando se entende que a mente subconsciente é programável, tudo muda. Não é preciso ficar preso à programação recebida. Bob Proctor dedicou a vida a ensinar que reprogramação é possível em qualquer idade. O cérebro tem neuroplasticidade, capacidade de formar novos caminhos neurais. Isso significa que crenças de décadas podem ser substituídas por crenças empoderadoras, mas requer repetição consciente, emoção intensa e persistência inabalável. Algumas famílias celebram conquistas, outras as minimizam. Quando alguém compartilha uma vitória e escuta, que sorte, aproveita enquanto dura, tomara que não suba a cabeça, cuidado para não cair depois. Essas respostas não são neutras. São veneno para a confiança. São mensagens codificadas dizendo, não merece, não vai durar, não é capaz de manter. E a mente subconsciente absorve cada palavra, cada tom, cada energia por trás das frases. A prosperidade assusta quem foi programado para a escassez. É por isso que muitas pessoas sabotam as próprias oportunidades. Conseguem um emprego melhor, mas encontram desculpas para não aceitar. Têm chance de investir, mas inventam 1000 razões para deixar passar. Conhecem alguém que pode ajudar, mas não pedem ajuda. Tudo isso acontece porque a programação interna está gritando que pessoas assim não merecem, não são capazes, não deveriam ousar tanto. Bob Proctor ensinava um exercício poderoso: escrever todas as crenças sobre dinheiro ouvidas na infância. Ao fazer isso, muitas pessoas ficam chocadas. Percebem que carregam dezenas de crenças limitantes que nunca questionaram. Dinheiro não traz felicidade, rico não vai para o céu, tem que trabalhar duro a vida toda, não se pode confiar em quem tem muito dinheiro. Cada uma dessas crenças é um obstáculo invisível bloqueando o fluxo da abundância. A família ensina não apenas com palavras, mas com exemplo. Se os pais vivem em constante estresse financeiro, brigando por dinheiro, reclamando de contas, a criança absorve que dinheiro traz conflito. Se vê os pais sacrificando saúde e felicidade para trabalhar, aprende que ganhar dinheiro requer sofrimento. Se presencia inveja quando alguém prospera, desenvolve medo de ser bem-sucedido para não gerar inveja. Tudo isso acontece sem uma única palavra sendo dita diretamente. Mudar significa enfrentar desconforto, inclusive o desconforto de decepcionar expectativas familiares. Quando alguém decide parar de reclamar e começar a criar, para de se vitimizar e assume responsabilidade, para de aceitar migalhas e busca abundância, a família pode não reconhecer mais essa pessoa. E esse não reconhecimento dói. Mas é o preço da liberdade. É o custo de quebrar correntes geracionais de limitação. A lei da atração funciona baseada em sentimentos, não em palavras vazias. Uma pessoa pode repetir afirmações de riqueza 1000 vezes ao dia, mas se ao olhar para a conta bancária sente aperto no peito, se ao pensar em dinheiro sente culpa ou medo, se ao ver alguém rico sente inveja ou raiva, essas emoções negativas são as que dominam a vibração. E o universo responde à vibração dominante, trazendo mais situações que gerem essas mesmas emoções de escassez. Algumas famílias usam dinheiro como controle, ajudam financeiramente, mas cobram emocionalmente. Cada real emprestado vem com corda invisível amarrada, lembrando constantemente da dívida, da dependência, da inferioridade. Esse tipo de ajuda não liberta, aprisiona. Cria dinâmica doentia onde quem recebe se sente sempre devedor, sempre menor, sempre incapaz de caminhar com as próprias pernas. E essa sensação de incapacidade se torna profecia
autorrealizável. Bob Proctor costumava perguntar: se tudo o que se tem hoje fosse tirado, seria possível reconstruir? A resposta revela se há verdadeira riqueza interna ou apenas circunstâncias externas favoráveis. Quem construiu riqueza de dentro para fora pode reconstruir quantas vezes necessário porque tem o conhecimento, a mentalidade, a vibração da abundância. Quem apenas herdou ou teve sorte sem mudar internamente, perde tudo porque não tem sustentação interior. Existe lealdade familiar saudável e existe lealdade doentia. Lealdade saudável significa respeito, amor, consideração. Lealdade doentia significa sacrificar próprios sonhos para não fazer outros se sentirem mal, permanecer pequeno para não ameaçar o ego alheio, aceitar migalhas porque outros também aceitam. Essa lealdade doentia mata mais sonhos que qualquer crise econômica poderia matar. A escassez tem cheiro, tem som, tem atmosfera. Entrar em ambiente onde predomina a escassez é sentir peso no ar, é ouvir reclamações constantes, é presenciar desesperança disfarçada de realismo. E quanto mais tempo se passa nesse ambiente, mais difícil se torna manter vibração de abundância. É como tentar ficar seco em chuva torrencial. Tecnicamente possível, mas extremamente desafiador sem proteção adequada. Muitos confundem humildade com mediocridade. Acham que ser humilde é não querer muito, não sonhar grande, não se destacar. Mas verdadeira humildade é reconhecer dons recebidos e usá-los plenamente. É falsa humildade desperdiçar potencial, esconder talentos, viver abaixo das possibilidades. E muitas famílias, sem perceber, vendem mediocridade embalada como humildade, ensinando que querer mais é ser ambicioso no sentido negativo. Bob Proctor transformou a própria vida aplicando princípios que ensinou para milhões. Ele não veio de família rica. Não teve educação formal avançada. Não teve sorte extraordinária. O que teve foi disposição de questionar a programação recebida, coragem de escolher novos pensamentos, persistência para repetir novas crenças até que se tornassem automáticas. E isso está disponível para qualquer pessoa disposta a fazer o mesmo trabalho interno. A maior herança que uma família pode deixar não é dinheiro. É mentalidade de possibilidades. É crença no potencial humano. É exemplo de superação. Famílias que conversam sobre sonhos em vez de limitações, sobre soluções em vez de problemas, sobre gratidão em vez de reclamações, estão plantando sementes de abundância nas mentes das próximas gerações. Estão criando legado que nenhuma crise pode destruir, porque está enraizado na consciência. Quando alguém muda a vibração, relacionamentos mudam também. Alguns se fortalecem, outros se dissolvem. E isso inclui relacionamentos familiares. Não porque a pessoa se tornou arrogante ou ingrata, mas porque não há mais ressonância vibracional. É como estações de rádio. Quando se muda de frequência, capta estações diferentes. Algumas pessoas da família acompanharão a mudança e crescerão junto. Outras permanecerão na frequência antiga. E tudo bem. A culpa é ferramenta poderosa de manipulação. Quantas pessoas permanecem em situações miseráveis porque sentem culpa de abandonar família necessitada? Quantas adiam sonhos porque acham egoísta cuidar de si mesmas quando outros estão sofrendo? Mas colocar máscara de oxigênio em si primeiro não é egoísmo, é sabedoria. Não é possível ajudar outros de forma sustentável quando se está afogando junto com eles. Salvar-se primeiro não é traição, é estratégia de sobrevivência. Bob Proctor ensinava que pensamentos se tornam coisas, mas não qualquer pensamento. Pensamentos carregados de emoção e repetidos com frequência. Um pensamento ocasional de riqueza cercado por 1000 pensamentos de escassez não muda nada. É preciso mudar o pensamento predominante, a conversa mental constante, o diálogo interno que roda no fundo da mente durante todo o dia. E para muitos, esse diálogo interno é gravação em loop de frases ouvidas na família durante anos. Existe diferença entre apoiar família e se sacrificar pela família. Apoio saudável fortalece todos os envolvidos. Sacrifício doentio
Enfraquece quem se sacrifica sem realmente ajudar quem recebe o sacrifício. Quando alguém desiste de crescer para ficar no nível dos outros, não está ajudando ninguém. Está apenas garantindo que todos permaneçam na mesma situação de limitação. Verdadeira ajuda é crescer e então ter mais recursos, sabedoria e exemplo para compartilhar. A prosperidade não acontece por acaso. Acontece por consciência. Pessoas prósperas pensam diferente, falam diferente, sentem diferente sobre dinheiro. Veem oportunidades onde outros veem problemas. Sentem empolgação onde outros sentem medo. Agem enquanto outros procrastinam. E tudo isso começa com programação mental. Se a programação vinda da família é de escassez, perpetua a escassez. Se for reprogramada para a abundância, cria a abundância. É matemática espiritual. Muitas famílias têm mártir. Aquela pessoa que se sacrifica por todos e faz questão de que todos saibam sobre o sacrifício. Esse papel de mártir, embora pareça nobre, na verdade ensina às próximas gerações que amor significa sofrimento, que cuidar dos outros requer se destruir, que felicidade pessoal é egoísmo. E essa lição tóxica se perpetua, criando novas gerações de mártires infelizes que chamam seu sofrimento de virtude. Bob Proctor tinha a frase poderosa: paradigmas são como vírus mentais passados de geração em geração. A boa notícia é que vírus podem ser eliminados. Mas primeiro é preciso reconhecer que estão lá. Muitas pessoas defendem suas limitações como se fossem identidade. Dizem: sou assim mesmo. Sempre fui pobre. Família sempre foi assim. Não sou de estudar. Não nasci para isso. Cada uma dessas frases é vírus mental programando para o fracasso. A inveja disfarçada é comum em dinâmicas familiares. Quando alguém conquista algo, em vez de celebração genuína, vem comparação. Deve estar se endividando, deve estar trabalhando demais, deve estar negligenciando outras áreas. Sempre um deve que coloca sombra sobre a conquista. Isso acontece porque o sucesso de um expõe as escolhas dos outros. E em vez de se inspirar e mudar, é mais fácil diminuir a conquista alheia. Dinheiro é amplificador de caráter, não criador de caráter. Pessoa boa com dinheiro fica melhor, pode ajudar mais, criar mais impacto. Pessoa má com dinheiro fica pior, pode causar mais dano. Mas a família muitas vezes ensina que dinheiro corrompe todos, que é impossível ser rico e bom simultaneamente. Essa crença cria conflito interno devastador. Para ser boa pessoa, preciso ser pobre. Para prosperar, preciso ser má. É a armadilha mental que mantém prisioneiro. A lei da atração não discrimina. Funciona para todos o tempo todo, baseada na vibração emitida. Uma pessoa cercada por família negativa precisará trabalhar muito mais conscientemente para manter vibração alta. É como remar contra a correnteza. Possível, mas exige esforço constante. Enquanto quem está cercado por energia positiva é naturalmente levado para frente pela correnteza favorável. Não é justo, mas é a realidade da energia. Mudar gera desconforto, mas não mudar gera tragédia silenciosa. A tragédia de chegar ao fim da vida olhando para trás e percebendo que viveu sonhos alheios, seguiu o roteiro escrito por outros, nunca descobriu o próprio potencial porque teve medo de desapontar família. Esse arrependimento não tem volta. Não há segunda chance. A vida vivida está vivida. Por isso Bob Proctor insistia: hora de mudar é agora, não amanhã. Algumas famílias celebram conformismo. Quando alguém desiste de sonho grande para seguir caminho seguro, há alívio coletivo disfarçado de apoio. Que bom que caiu na real, que amadureceu, que ficou mais sensato. Mas esse amadurecimento é morte de possibilidades. É aceitar prisão como lar. É chamar de sabedoria o que na verdade é medo coletivo de que alguém consiga o que outros não tiveram coragem de tentar. A mente subconsciente não entende tempo. Para ela, passado e presente são iguais. Por isso eventos da infância têm tanto poder sobre a vida adulta. Cada vez que a família fala da dificuldade antiga como se fosse realidade presente, reforça a programação de escassez. Lembrar de onde veio pode ser motivador ou pode ser corrente. Depende se a lembrança é usada como trampolim
ou como desculpa para permanecer limitado. Bob Proctor contava que passou anos trabalhando em empregos que odiava porque achava que não tinha opção. A família havia ensinado que trabalho é sacrifício, que ninguém gosta do que faz, que é preciso aguentar para sobreviver. Quando descobriu que trabalho pode ser prazer, que é possível ganhar dinheiro fazendo o que ama, que prosperidade e felicidade andam juntos, tudo mudou. Mas primeiro precisou questionar verdades que havia aceitado sem questionamento. Perdoar família não significa esquecer ou fingir que não houve impacto. Significa libertar-se do peso da mágoa, da amargura, da vitimização. Enquanto alguém culpa a família por sua pobreza, está dando poder para o passado controlar o presente. Assumir responsabilidade total não é absolver outros de suas falhas. É reclamar poder pessoal para criar futuro diferente, independente do que aconteceu antes. É maturidade espiritual em ação. Existe lealdade ao passado que impede futuro melhor. Quantas pessoas mantêm padrões antigos, porque mudar seria trair memória de pais que sacrificaram tudo. Mas honrar sacrifício não é repetir sofrimento. É transformar sacrifício em conquista. É fazer escolhas diferentes justamente porque outros não puderam fazer. É viver plenamente a vida que sacrifícios alheios tentaram tornar possível, não desperdiçar essa possibilidade por culpa mal direcionada. A vibração da abundância é sentida fisicamente. É leveza no peito. É empolgação ao pensar em possibilidades. É gratidão pelo que existe enquanto se expande para mais. A vibração da escassez também é sentida fisicamente. É aperto no estômago. É peso nos ombros. É tensão constante. Família que vive em vibração de escassez transmite essa tensão. E manter vibração diferente no mesmo ambiente requer consciência e esforço monumentais. Bob Proctor revolucionou conceitos ao ensinar que não é preciso saber como algo vai acontecer antes de acreditar que pode acontecer. A mente lógica, programada pela família para o realismo limitante, sempre exige o como antes de dar permissão para sonhar, mas a criação funciona ao contrário. Primeiro vem a fé, depois o caminho se revela. Mas famílias ensinam o oposto. Só acredite se vir o caminho completo. E assim matam sonhos antes de nascerem. O medo do sucesso é mais comum que medo do fracasso. Porque sucesso significa mudança, significa deixar zona de conforto conhecida, significa possivelmente deixar pessoas para trás. Família que sempre foi unida na luta pode se fragmentar na prosperidade. Esse medo inconsciente faz com que muitos sabotem as próprias chances de crescer. Preferem miséria conhecida e família unida à abundância desconhecida e possível solidão. Reprogramar mente é trabalho diário. Não é assistir um vídeo motivacional e esperar transformação permanente. É escolher conscientemente pensamentos diferentes centenas de vezes por dia. É interromper pensamentos automáticos de escassez e substituir por pensamentos deliberados de abundância. É sentir emoções de prosperidade mesmo quando conta bancária ainda não reflete. É fé demonstrada em ação consistente, apesar de evidências contrárias temporárias. Algumas famílias vivem no passado. Cada reunião é revisitar velhas histórias, relembrar velhas mágoas, reafirmar velhas identidades. Não há espaço para novidade, para crescimento, para evolução. Quem tenta trazer energia nova é acusado de esquecer raízes. Mas raízes existem para sustentar crescimento, não para aprisionar. Árvore com raízes profundas cresce alta. Raízes não são feitas para manter árvore pequena e próxima ao chão. Bob Proctor ensinava que a pessoa se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se essas 5 pessoas são família programada para a escassez, a média será escassez. Não é falta de amor dizer que é preciso equilibrar tempo com família limitante e tempo com pessoas expansivas. É estratégia de sobrevivência vibracional. É garantir que a programação antiga não cancele os esforços de reprogramação nova. A gratidão é frequência magnética poderosa. Mas gratidão genuína, não gratidão forçada ou resignada. Família muitas vezes ensina gratidão como conformismo.
Seja grato pelo pouco que tem e pare de querer mais. Mas verdadeira gratidão coexiste com ambição saudável. É possível ser grato pelo presente enquanto se expande para futuro maior. Uma atitude não cancela a outra. Na verdade, gratidão genuína acelera a manifestação de mais para ser grato. Muitas pessoas têm mais medo de decepcionar família que de decepcionar a si mesmas. Vivem vidas que não querem. Fazem escolhas que não ressoam. Seguem caminhos que sufocam. Tudo para manter paz familiar e aprovação externa. Mas ao fim, cada um responde apenas pela própria vida. Família não viverá os arrependimentos no lugar de ninguém. Apenas a pessoa que deixou de tentar carregará esse peso até o último dia. A lei da atração responde a pedidos claros. Mas como fazer pedido claro se nem sequer é permitido saber o que realmente se quer? Família, muitas vezes ensina que certos desejos são errados, que certas ambições são pecado, que certos sonhos são impossíveis. Então a pessoa aprende a não querer, a não sonhar, a não pedir. E o universo, não recebendo pedido claro, mantém a pessoa no padrão default, mais do mesmo que já existe. Bob Proctor falava sobre diferença entre meta e fantasia. Meta é desejo com prazo e plano. Fantasia é desejo sem comprometimento real. Família que ridiculariza sonhos ensina que sonhar é fantasia inútil. Mas quando o sonho é tratado como meta legítima, com passos concretos, com comprometimento real, deixa de ser fantasia e se torna destino em construção. A diferença está no nível de seriedade e ação aplicados ao desejo. Existe abundância suficiente para todos. Não é preciso tirar de alguém para ter. Mas família competitiva ensina escassez. Se alguém ganha, outro perde. Essa crença cria inveja, ciúme, competição doentia até entre irmãos. Mas o universo é abundante por natureza. Cada pessoa pode prosperar sem diminuir prosperidade alheia. Entender isso liberta de culpa de ter mais, de medo de perder, de necessidade de esconder sucesso para não gerar inveja. A transformação começa quando a dor de permanecer igual se torna maior que o medo de mudar. Para alguns, essa dor vem cedo. Para outros, apenas décadas de vida desperdiçada trazem consciência. Bob Proctor acordou para seu potencial aos 20 e poucos anos. Outros acordam aos 50, 60. Não importa quando, importa que aconteça. Porque cada dia vivido abaixo do potencial é dia que nunca volta. É vida que escorre pelos dedos irreversivelmente. Algumas famílias usam amor como chantagem. Se realmente ama, fica perto. Se realmente se importa, não muda. Se realmente é parte dessa família, mantém tradições mesmo que sufocantes. Mas amor verdadeiro liberta, não prende. Amor verdadeiro quer crescimento, não estagnação. Amor verdadeiro celebra a evolução, não pune mudança. Qualquer coisa que se disfarce de amor, mas funcione como prisão, não é amor, é controle. A mente consciente é porteiro. A subconsciente é jardim. Porteiro decide o que entra no jardim. Se o porteiro está dormindo, qualquer semente entra. Ervas daninhas de crenças limitantes, espinhos de medos ancestrais, pragas de dúvidas familiares. Mas porteiro consciente seleciona sementes, apenas crenças empoderadoras, apenas pensamentos de possibilidade, apenas energia de abundância. Quando a família tenta plantar sementes de limitação, o porteiro consciente diz não e escolhe diferentes sementes para cultivar no jardim interno. Bob Proctor dizia que a maioria das pessoas vive vidas de desespero silencioso. Acordam para trabalhos que odeiam, voltam para casas onde fingem estar bem, dormem sonhando com liberdade que nunca buscam. E esse ciclo se repete até que um dia percebem que a vida passou. A família normaliza esse desespero, chama de responsabilidade, de maturidade, de vida real. Mas não há nada de maduro em desperdiçar dons únicos por medo de ousar. O dinheiro flui para onde é bem-vindo. Se no fundo alguém acredita que dinheiro é sujo, que rico é corrupto, que ter muito significa ser ganancioso, o dinheiro não se sentirá bem-vindo.
É como convidar alguém para casa enquanto sente repulsa pela pessoa. Ela sente e não fica. Família que demoniza dinheiro cria repulsa energética que bloqueia fluxo financeiro. E isso acontece tão sutilmente que a pessoa nem percebe que está repelindo exatamente o que diz querer. Existe diferença entre estar quebrado e ser pobre. Quebrado é situação temporária de falta de recursos. Pobre é estado mental permanente de escassez. Alguém pode estar quebrado hoje, mas ter mentalidade rica, saber que é temporário, manter vibração de abundância. Outro pode ter dinheiro, mas ser pobre mentalmente, sempre com medo, sempre sentindo que não é suficiente. A família geralmente transmite o estado mental, não a situação financeira temporária. A comparação é assassina de alegria e prosperidade. Família que constantemente compara filhos, que mede um pelo sucesso do outro, que faz com que conquistas sejam sempre insuficientes porque alguém fez mais. Essa família instala programa interno de nunca ser suficiente. E esse programa sabota a felicidade, mesmo quando se atinge sucesso. Porque a sensação interna continua sendo de inadequação, de que poderia ser mais, de que outros são melhores. Bob Proctor ensinava visualização como ferramenta poderosa de reprogramação, mas não visualização vaga e passiva. Visualização vívida, emocional, repetida até que o subconsciente aceite como real. O cérebro não distingue entre experiência real e experiência intensamente imaginada. Isso significa que é possível reprogramar padrões de décadas através de prática consistente de visualização. Mas família cética ridiculariza isso, chama de perda de tempo, de fuga da realidade. A realidade atual não é realidade final, é simplesmente resultado de pensamentos e crenças passadas. Quem quer realidade diferente precisa ter pensamentos diferentes agora. Mas família muitas vezes força olhar apenas para a realidade atual e usar isso como prova de que mudança é impossível. Estão pobres agora, sempre foram pobres, provavelmente sempre serão. Essa lógica ignora completamente o poder da mente de criar nova realidade através de nova programação. Algumas pessoas têm mais facilidade de confiar em estranhos que em família quando se trata de crescimento. Porque estranhos não têm agenda emocional, não têm investimento em manter a pessoa pequena, não sentem ameaça quando a pessoa cresce. Família, mesmo amando genuinamente, muitas vezes tem interesse inconsciente em manter status quo. Mudança individual abala a estrutura familiar. E estruturas resistem a abalos, mesmo quando o abalo seria positivo. A energia segue a atenção. Família que constantemente foca em problemas, em dificuldades, em obstáculos, treina a atenção para enxergar apenas isso. E quando a atenção está fixa em problema, é impossível ver solução. É como procurar estrelas olhando para o chão. Estão lá, brilhando, mas enquanto o olhar estiver fixo em terra, jamais serão vistas. Reprogramar significa treinar a atenção para possibilidades, para recursos, para oportunidades que sempre existiram, mas eram invisíveis. Bob Proctor transformou o fracasso escolar em império educacional. Não tinha diploma universitário, mas ensinou milhões. Como? Entendeu que educação formal não é a única forma de conhecimento, que limitações aparentes podem ser trampolins quando perspectiva muda. Mas quantas famílias dizem que sem diploma não há futuro? Quantas limitam possibilidades dos filhos antes mesmo deles tentarem porque acreditam em único caminho possível? O medo é falso, mas sentimentos são reais. Família transmite medos como se fossem fatos. Medo de arriscar, medo de perder, medo de falhar, medo de ter sucesso. Cada medo vem embalado em história que comprova o perigo. E essas histórias se tornam evidências que mantêm prisioneiro. Mas quando se questiona cada medo, quando se busca evidência real versus história repetida, descobre-se que a maioria dos medos são fantasmas sem substância real. A prosperidade requer decisão, não condições perfeitas. Família que espera condições perfeitas para agir nunca age. Sempre há motivo para adiar. Economia instável, momento errado,
Não é hora ainda, melhor esperar. Mas condições nunca são perfeitas. Decisão cria condições. Ação gera momentum. Mas isso requer coragem de começar imperfeito, de errar, de ajustar no caminho. E família avessa a risco prefere paralisia disfarçada de prudência. Cada palavra tem vibração. Família que usa linguagem de escassez constantemente programa para a escassez. Não temos dinheiro, não podemos, não dá, é impossível, nunca conseguimos, sempre foi assim. Cada frase é decreto criando mais da mesma realidade. Bob Proctor ensinava a monitorar linguagem porque palavras são feitiços literalmente lançando realidade futura. Mudar vocabulário é primeiro passo para mudar vibração. Existe diferença entre economizar por estratégia e economizar por medo. Estratégia acumula recursos para investir em crescimento. Medo acumula por pavor de perder, de faltar, de não ter. Família que viveu escassez muitas vezes ensina economia baseada em trauma, não em sabedoria. E essa economia traumatizada cria relação doentia com dinheiro, onde gastar qualquer quantia gera culpa paralisante mesmo quando o gasto é necessário ou estratégico. A vítima não tem poder, o Criador tem. Família que vive narrativa de vítima ensina impotência. O mundo é contra eles, nada funciona, sempre saem perdendo. Essa narrativa tira responsabilidade, mas também tira poder. Porque se tudo é culpa externa, não há nada a fazer. Mas Bob Proctor ensinava que aceitar responsabilidade total, mesmo sobre coisas fora de controle aparente, devolve poder. Porque se é responsável por criar situação atual, pode criar situação diferente. Algumas famílias confundem apoio com dependência. Ajudam tanto que criam incapacidade. A pessoa nunca desenvolve músculo de resolver próprios problemas porque família sempre resolve por ela. E quando chega momento de caminhar sozinha, não tem força desenvolvida. Verdadeiro apoio ensina a pescar, não dá peixe eternamente. Ensina estratégias, fortalece capacidades, depois solta para voar. Apoio que aprisiona não é apoio, é sabotagem disfarçada. A gratidão genuína eleva a vibração instantaneamente. Mas família que reclama constantemente, treina ingratidão como padrão. Nada é suficiente. Tudo poderia ser melhor. Sempre falta algo. Essa atitude de eterno insatisfeito bloqueia mais bênçãos, porque vibração predominante é de carência, não de abundância. O universo não responde ao que se deseja, responde ao que se vibra. Quem vibra carência atrai mais situações de carência independente do quanto já tem. Bob Proctor falava sobre necessidade de mentores que já alcançaram o que se deseja alcançar. Porque eles têm mapa que família não possui. Família pode amar profundamente, mas não pode ensinar caminho que nunca percorreu. Buscar mentoria fora da família não é deslealdade, é inteligência. É reconhecer que cada pessoa tem dons e limitações. E pedir direção sobre riqueza para quem sempre foi pobre é como pedir receita de bolo para quem nunca cozinhou. O perdão liberta quem perdoa, não quem é perdoado. Carregar ressentimento contra a família por programação limitante recebida é beber veneno esperando que outro morra. A família fez o melhor que sabia com consciência que tinha. Julgar com consciência expandida de hoje é injusto. Mas perdoar não significa voltar a situações tóxicas. Significa soltar mágoa, assumir responsabilidade pelo agora, criar futuro diferente sem peso do passado nas costas. A abundância começa com permissão interna para receber, mas família que ensina que merecimento vem de sofrimento cria bloqueio. A pessoa só se permite receber se sofreu o suficiente, trabalhou até a exaustão, provou valor através de sacrifício. Mas o universo não funciona assim. A abundância flui naturalmente para a vibração de merecimento. E merecimento não precisa ser provado. É estado natural quando se entende que todos são parte da abundância universal. Algumas famílias fazem do dinheiro tabu. Não se fala sobre, é assunto proibido, é vulgar discutir valores. Mas essa proibição cria ignorância financeira que se perpetua. Como aprender a prosperar se não pode nem conversar sobre dinheiro? O silêncio carrega mensagem.
Dinheiro é vergonhoso, errado, inadequado. E essa mensagem subliminar programa subconsciente para rejeitar exatamente o que seria a ferramenta de liberdade. Bob Proctor ensinava que resultados não mentem. Se alguém quer saber o que realmente acredita sobre dinheiro, basta olhar para a conta bancária. Ela reflete com precisão cruel as crenças subconscientes predominantes, não as afirmações que se repetem ou os desejos que se tem, mas as crenças profundas que operam no piloto automático. E se resultado não agrada, ótimo. Agora há informação clara sobre o que precisa ser mudado internamente. A mudança de paradigma acontece em camadas. Primeira camada é consciente. Aprender novas informações. Entender novos conceitos. Segunda camada é emocional. Sentir de forma diferente sobre possibilidades. Terceira camada é subconsciente. Reprogramar automático. Família pode aceitar camada consciente, tolerar emocional, mas resistir fortemente à subconsciente porque essa muda comportamentos, muda identidade, muda fundamentalmente quem a pessoa é. E essa mudança profunda ameaça a dinâmica familiar estabelecida. O sucesso não é destino, é jornada. Mas família muitas vezes define sucesso de forma tão estreita que qualquer desvio é fracasso. Sucesso é diploma, é casamento, é emprego estável. Qualquer caminho diferente, mesmo que próspero e feliz, não conta. Essa rigidez mata a criatividade, sufoca a individualidade, força pessoas em moldes que não servem. E viver em molde que não serve é tortura lenta que corrói a alma ao longo de décadas. A visualização funciona porque mente subconsciente não distingue entre real e vividamente imaginado. Quando se visualiza sucesso com detalhes, com emoção, repetidamente, o subconsciente começa a aceitar como real. E então trabalha para alinhar realidade externa com imagem interna. Mas família cética diz que visualizar é perder tempo, que deveria estar trabalhando em vez de sonhando. Não entendem que visualização é trabalho, é programação, é construção de futuro a nível quântico. Existe poder em dizer não. Não para expectativas familiares que sufocam, não para culpa manipuladora, não para papéis que não servem mais, não para permanecer pequeno para conforto alheio. Mas família muitas vezes pune o não. Silêncio passivo-agressivo, exclusão sutil, comentários ferinos. E medo dessa punição mantém muitos prisioneiros de vidas que não querem. Mas liberdade sempre tem preço. E preço da liberdade é frequentemente desconforto temporário. Bob Proctor viveu o que ensinou. Não foi teoria acadêmica, foi experiência prática. Transformou a própria vida antes de ensinar outros a transformar. E essa autenticidade ressoa. Mas quantas pessoas na família dão conselhos sem nunca ter vivido o que aconselham? Dizem como enriquecer enquanto são pobres. Explicam como ter sucesso enquanto fracassam. Não por maldade, mas porque confundem opinião com conhecimento. E seguir conselhos de quem não tem resultados é mapa para lugar onde não se quer chegar. A paz financeira não vem de ter muito dinheiro. Vem de ter relação saudável com dinheiro. Família que tem dinheiro mas vibra a escassez, vive em estresse constante. Família que tem pouco mas vibra a abundância, vive em paz surpreendente. O externo sempre seguirá interno eventualmente, mas interno determina a qualidade da jornada. É possível estar feliz caminhando para a riqueza ou miserável, mesmo já tendo alcançado riqueza. Tudo depende da vibração interna. A comparação com irmãos é particularmente destrutiva. Cada pessoa tem caminho único, dons únicos, timing único. Mas família que força competição entre filhos cria feridas que duram vida toda. Um sempre se sente inferior, outro sempre se sente pressionado. Ambos perdem porque amor se torna condicional, baseado em performance e em conquistas quantificáveis. E quando amor é condicional, nunca há paz, apenas corrida interminável para provar valor que deveria ser inerente. Bob Proctor ensinava sobre frequência vibracional. Tudo no universo vibra. Pensamentos vibram, emoções vibram, objetos vibram.
E lei da atração é simplesmente lei de ressonância. Vibrações similares se atraem. Quem vibra prosperidade, atrai prosperidade. Quem vibra escassez, atrai escassez. Família que vibra baixo puxa a vibração de todos para baixo, a menos que haja esforço consciente para manter frequência mais alta. É física, não julgamento moral. Algumas pessoas acordam para seu potencial apenas quando perdem tudo. Quando o chão some sob os pés e não há mais nada a perder. Nesse momento de desespero, as crenças antigas finalmente são questionadas porque claramente não funcionaram. É oportunidade de reconstruir sobre nova fundação. Mas não é preciso perder tudo para mudar. É possível escolher conscientemente construir novo enquanto ainda se tem algo. Requer apenas coragem de questionar o inquestionável. A lealdade verdadeira não é cega. Não é defender família custe o que custar. É amar com olhos abertos, ver falhas claramente, ainda assim manter respeito e compaixão. Mas também estabelecer limites saudáveis. É possível amar família e ainda assim não permitir que programação limitante dela continue controlando vida adulta. Amor e limite não são opostos. São parceiros necessários para relacionamentos saudáveis. O futuro não está escrito. Não está determinado por passado, por genética, por circunstâncias de nascimento. Está sendo criado neste momento exato através de pensamentos, emoções e ações predominantes. Bob Proctor provou isso transformando vida de escassez em vida de abundância extraordinária. E o que um humano pode fazer, outro também pode. Não porque as circunstâncias sejam iguais, mas porque os princípios universais funcionam para todos igualmente. A desculpa é confortável, mas cara. Custa o preço dos sonhos não realizados, do potencial não vivido, das possibilidades não exploradas. Família pode oferecer desculpas prontas. Não tivemos oportunidades, não somos de família rica, não temos educação, não temos sorte. Cada desculpa é tijolo no muro que separa da vida desejada. Mas também cada desculpa pode ser questionada, desconstruída, substituída por responsabilidade capacitadora. Existe sabedoria em desaprender. Muito do que foi ensinado pela família precisa ser conscientemente desaprendido para que novo aprendizado tenha espaço. É como jardim. Não adianta plantar sementes boas se ervas daninhas antigas ocupam todo o espaço. Primeiro é preciso arrancar ervas daninhas de crenças limitantes. O processo pode ser doloroso, porque essas crenças muitas vezes estão entrelaçadas com identidade, com memórias de amor, com senso de pertencimento. Bob Proctor falava que a maioria das pessoas morre aos 25 e é enterrada aos 75. Param de crescer, de sonhar, de tentar coisas novas. Apenas repetem mesmos padrões até o fim. E família normaliza essa morte em vida. Chama de estabilidade, de consistência, de confiabilidade. Mas estabilidade sem crescimento é estagnação. E estagnação é morte lenta da alma mesmo enquanto o corpo continua funcionando. A transformação real assusta porque significa deixar morrer versão antiga de si mesmo. E família frequentemente prefere versão antiga, conhecida, previsível. Quando alguém muda profundamente, família muitas vezes tenta ressuscitar pessoa antiga. Lembra de como era antes, questiona mudanças, faz com que pessoa se sinta culpada por evoluir. Mas evolução é propósito natural. Resistir a ela é nadar contra a corrente da própria existência. O dinheiro não é raiz do mal. O amor ao dinheiro em detrimento de tudo mais pode ser problemático. Mas dinheiro em si é neutro, é ferramenta, é energia. Família que demoniza dinheiro cria conflito interno entre querer prosperidade e acreditar que prosperidade é má. Esse conflito interno é como dirigir com freio e acelerador apertados simultaneamente. Movimento acontece, mas com atrito imenso, desgaste desnecessário e progresso muito mais lento do que seria possível. A mudança começa com decisão, não com condição. Decisão verdadeira, não desejo vago. Bob Proctor ensinava que decisão corta outras possibilidades. Vem da palavra em latim que significa cortar.
Quando há decisão real de prosperar, comportamentos mudam automaticamente. Não é preciso forçar, é natural. Mas família que nunca decidiu realmente prosperar não entende isso. Para eles parece mágica ou sorte, quando na verdade é consequência natural de decisão seguida de ação alinhada. Algumas famílias vivem gerações inteiras em modo de sobrevivência. Nunca chegam a viver, apenas sobrevivem. E ensinam filhos a fazerem o mesmo. Não é vida, é mera existência. Mas seres humanos foram criados para muito mais que sobrevivência. Foram feitos para a prosperidade, para a criação, para a expansão, para a alegria. Aceitar menos é desperdiçar presente precioso da existência humana, com todas suas capacidades e possibilidades incríveis. Chegamos ao ponto crucial desta mensagem. Tudo que foi compartilhado até aqui não é para criar divisão com a família ou gerar ressentimento. É para trazer consciência sobre padrões invisíveis que controlam resultados. Família pode ser a maior bênção quando há crenças empoderadoras circulando, mas pode ser o maior obstáculo quando crenças limitantes dominam. A boa notícia é que cada pessoa adulta tem poder de escolher quais crenças aceitar e quais rejeitar. A reprogramação é possível. Não é fácil, especialmente quando se está imerso em ambiente que constantemente reforça a programação antiga. Mas é absolutamente possível. Milhões já fizeram. Bob Proctor fez. E o que um fez, outros podem fazer. Não porque são especiais, mas porque princípios universais não discriminam. Funcionam para quem os aplica consistentemente, independente de histórico familiar, de educação formal, de circunstâncias de partida. O primeiro passo é reconhecer programação existente sem julgamento. Apenas observar. Quais crenças sobre dinheiro foram absorvidas? Quais medos foram herdados? Quais limitações foram aceitas como verdade? Esse inventário honesto é fundação para a mudança. Porque não é possível mudar o que não se reconhece. Negação mantém prisão invisível. Consciência é a primeira chave para a liberdade. O segundo passo é escolher conscientemente novas crenças. Não esperar sentir para acreditar, mas acreditar até sentir. Repetir afirmações mesmo quando mente lógica ri. Visualizar sucesso, mesmo quando realidade atual mostra escassez. Agir como se já fosse próspero, mesmo quando conta está vazia. Isso não é fingimento, é reprogramação. É plantar sementes novas no jardim mental e regar até que cresçam e dominem espaço antes ocupado por ervas daninhas. O terceiro passo é proteger nova programação. Isso pode significar limitar tempo com pessoas extremamente negativas, mesmo que sejam família. Não é abandono, é autopreservação. É reconhecer que, pelo menos temporariamente, enquanto nova programação ainda é frágil, exposição excessiva à energia antiga pode matar mudas novas antes de criarem raízes fortes. Com o tempo, raízes ficam fortes o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Mas no começo, proteção é necessária. Bob Proctor mudou a vida de milhões não com magia, mas com princípios comprovados aplicados consistentemente. Ele não tinha fórmula secreta disponível apenas para eleitos. Tinha conhecimento disponível para qualquer um disposto a estudar, aplicar, persistir. A diferença entre quem transforma a vida e quem permanece preso não é acesso à informação. É decisão de agir sobre a informação. É compromisso de continuar quando família duvida, quando resultados demoram, quando o medo grita para parar. A jornada de escassez para a abundância não é caminhada reta. Há recaídas, dúvidas, momentos de querer desistir. Especialmente quando pressão familiar aumenta, quando comentários ferinos atingem em cheio, quando solidão de caminhar contra a corrente pesa. Nesses momentos, é crucial lembrar o porquê. Lembrar que a alternativa é permanecer preso. Que desistir significa aceitar vida de conformidade silenciosa. Que dor temporária de mudança é infinitamente menor que dor permanente de arrependimento. Não se trata de culpar família. Eles fizeram o melhor possível com consciência que tinham.
Estavam transmitindo programação que receberam de seus pais, que receberam dos pais deles, em cadeia que pode remontar a gerações. Alguém precisa ter coragem de quebrar esse ciclo. Alguém precisa dizer: a corrente para aqui, comigo, agora. E essa decisão não é egoísmo. É presente para futuras gerações que não precisarão carregar peso de limitações ancestrais. A abundância verdadeira não é apenas financeira. É estado de ser onde se sente pleno, onde se vive propósito, onde há liberdade de escolher em vez de necessidade de aceitar o que vier. É acordar empolgado em vez de resignado. É dormir em paz em vez de ansiedade. É relacionamentos saudáveis, saúde vibrante, crescimento constante. Dinheiro é parte importante porque oferece opções, mas é meio, não fim. Fim é vida plena em todas as dimensões. Bob Proctor viveu até a idade avançada ainda ensinando, ainda impactando, ainda crescendo. Provou que crescimento não tem data de expiração. Não importa a idade atual, não é tarde demais para mudar. Décadas de programação limitante podem ser transformadas. Não da noite para o dia, mas começando hoje, cada dia construindo sobre anterior, eventualmente nova programação domina. E vida começa a refletir essa nova programação interna com resultados externos transformados. Se algo nesta mensagem ressoou profundamente, se algo desconfortável foi tocado, ótimo. Significa que verdade está sendo reconhecida sob camadas de negação. Desconforto não é inimigo. É bússola apontando para onde crescimento precisa acontecer. Áreas confortáveis já estão desenvolvidas. É nas áreas desconfortáveis que potencial dorme esperando ser despertado. E despertar potencial requer coragem de sentir desconforto temporário da mudança. A decisão é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer por ninguém. Família não pode decidir pela pessoa. Amigos não podem. Mentores não podem. Cada um precisa olhar para a própria vida e decidir: isso é suficiente? Estou vivendo em potencial pleno ou em fração dele? Estou permitindo que programação antiga controle futuro? Essas perguntas são espelho. Mostram verdade sem filtro. E verdade, embora às vezes doa, é a única base sólida para a mudança real. O tempo vai passar de qualquer forma. Daqui a 5 anos, serão 5 anos mais velho. A única questão é: 5 anos mais velho fazendo mesmas coisas, tendo mesmos resultados, vivendo mesmas limitações? Ou 5 anos mais velho tendo trabalhado diligentemente na reprogramação, vendo resultados diferentes, vivendo nova realidade? Tempo não espera decisão. Ele passa. E cada dia é oportunidade usada ou desperdiçada. Não há meio termo. Bob Proctor não prometia facilidade. Prometia possibilidade. Não garantia ausência de desafios. Garantia que desafios poderiam ser superados com mentalidade correta. Não oferecia atalhos. Oferecia caminho comprovado que requer trabalho consistente. E essa honestidade é refrescante em mundo cheio de promessas vazias. Transformação real requer esforço real. Mas esforço aplicado na direção certa, com princípios corretos, inevitavelmente produz resultados. Então, se esta mensagem encontrou alguém que está cansado de viver abaixo do potencial, cansado de permitir que crenças antigas controlem destino, cansado de explicar por que não pode em vez de descobrir como pode, saiba, mudança começa agora. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando condições forem perfeitas. Agora. Com decisão seguida de primeira ação, por menor que seja. Porque jornada de 1000 quilômetros começa com um passo. E esse passo é sempre agora. A família pode não entender no começo. Pode resistir, pode criticar, pode até se afastar temporariamente. Mas com o tempo, quando resultados começarem a aparecer, quando transformação se tornar inegável, 2 coisas podem acontecer. Ou família se inspira e começa a própria jornada de mudança, ou permanece na programação antiga. Em ambos casos, está tudo bem. Cada pessoa tem direito ao próprio caminho. Não é responsabilidade de ninguém convencer outros.
É apenas viver a verdade tão plenamente que a vida se torna testemunho vivo de possibilidades. Esta mensagem não é ataque à família, é convite para a liberdade. Liberdade de escolher crenças que servem em vez de aceitar crenças herdadas. Liberdade de prosperar sem culpa. Liberdade de crescer sem pedir permissão. Liberdade de viver vida alinhada com potencial verdadeiro, em vez de versão diminuída que conforta inseguranças alheias. Essa liberdade é direito de nascimento, mas precisa ser reivindicada ativamente. Ninguém a entrega de presente. Precisa ser tomada com decisão, ação e persistência. E se depois de tudo isso ainda houver dúvida, se ainda houver medo, se ainda parecer impossível, lembre-se: impossível é opinião, não fato. Durante toda a história, pessoas fizeram o impossível. Voaram quando diziam que humanos não poderiam voar. Curaram doenças consideradas incuráveis. Criaram riqueza partindo de nada. Transformaram o mundo contra todas as probabilidades. O que foi impossível ontem é realidade hoje. E o que parece impossível hoje pode ser realidade amanhã. Tudo começa com decisão de parar de aceitar limitações como destino final. A vida é generosa com quem ousa. O universo conspira a favor de quem decide claramente o que quer e age consistentemente em direção àquilo. Não por magia, mas por leis naturais de causa e efeito, de vibração e atração, de foco e materialização. Bob Proctor passou vida estudando essas leis. Não inventou nada novo. Apenas compilou sabedoria ancestral, testou exaustivamente e compartilhou de forma que pessoas comuns pudessem aplicar. E milhões aplicaram. E vidas mudaram. E a próxima vida a mudar pode ser a de quem escuta esta mensagem agora. Então, que esta seja a deixa para reflexão profunda. Não aceitação cega, mas reflexão honesta. Olhar para a própria vida sem lentes de negação. Ver padrões que se repetem. Reconhecer de onde vieram. E então, com toda a consciência disponível, decidir se esses padrões continuarão ou se serão interrompidos. Se herança limitante será perpetuada ou transformada. Se próxima geração receberá mesmas limitações ou novo legado de possibilidades. Decisão é poder. E esse poder está disponível agora para quem tem coragem de usá-lo. Mas não basta apenas assistir este vídeo e sentir inspiração temporária que evapora em horas. Inspiração sem ação é ilusão. É sentir-se bem momentaneamente, mas não mudar nada fundamentalmente. Se algo aqui tocou, se algo ressoou, demonstre através de ação. Primeiro, ação mais simples. Deixe seu like neste vídeo. Parece pequeno, mas esse gesto ajuda o algoritmo a levar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Pessoas que estão presas em padrões limitantes, mas não sabem que saída existe. Segundo, se inscreva no canal e ative notificações. Por quê? Porque transformação não acontece com uma mensagem. Acontece com exposição repetida a verdades empoderadoras, até que substituam mentiras limitantes antigas. Este canal existe para fornecer essa exposição consistente. Para ser lembrança constante de que alternativa existe. Para ser voz que encoraja quando vozes ao redor desencorajam. Para ser luz que aponta caminho quando escuridão de dúvidas cerca. Terceiro, comente abaixo. Não apenas para engajamento algorítmico, embora isso ajude, mas para declarar intenção. Quando se escreve algo, quando se coloca em palavras, torna-se mais real. Então comente. Qual crença limitante reconheceu? Qual padrão familiar identificou? Que decisão está tomando agora? Ao escrever, está programando o próprio subconsciente. Está tornando abstrato em concreto. Está dando o primeiro passo de transformação. Reconhecimento seguido de declaração de mudança. Quarto, compartilhe este vídeo. Alguém na sua vida precisa desta mensagem.